O programa Sala de Visitas hoje tem o prazer de conversar com a jornalista brasileira Yara Vidal, que está em Pequim para cobrir o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Como jornalista que já atuou no governo federal brasileiro e vários órgãos governamentais em Brasília, Yara Vidal possui uma perspectiva exclusiva sobre assuntos políticos e sociais. Qual é a sua opinião sobre a função de um grande partido? Como prevê o impacto do futuro desenvolvimento da China? Vem conosco! Bom dia, pessoal. O programa Sala de Visitas hoje tem muito prazer de conversar com a jornalista brasileira Yara Vidal, que está em Pequim, e ele já fez muitos trabalhos lindos compartilhando experiência pelo site Revista Fórum. Muito obrigada por receber o nosso convite e conversar com a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Primeiramente, Yara, você me conta, você pensou que um dia estaria na China fazendo cobertura do 20º Congresso de um partido de 96 milhões de membros? Qual foi a sensação de presenciar aquele momento no grande salão do povo? Olha, nunca imaginei que estaria na China, muito menos cobrindo um evento tão importante. Como jornalista foi um privilégio, porque eu vi com os meus próprios olhos uma nova etapa da China nascendo. E uma nova etapa também da história do meu país, que é do Sul Global e de tantos outros países. Né? É muito impactante presenciar um novo capítulo da história da humanidade em que o eixo de poder está mudando. E como pessoa, como uma pesquisadora marxista, foi muito emocionante. Né? É tudo muito novo para mim, eu não conheço os códigos, eu não conheço as regras de cerimônia do Congresso, né? do Partido Comunista da China. Eu fiquei muito impressionada com a dimensão, é tudo muito grande, é tudo como a China, né? Tudo aqui é muito grande, muito amplo, a gente anda muito, são muitas pessoas, os discursos têm um impacto muito grande. Então eu considero um grande privilégio como jornalista, como pessoa e como marxista, né? Acompanhar esse evento tão impactante, tão importante. E Belo, o que você sentiu, o que você viu, essa edição de congresso realmente chamou a atenção de toda a mídia internacional? Então, infelizmente, eu acho que existe uma deficiência para você entender a China. Então, a cobertura que eu vi foi uma cobertura superficial, uma cobertura baseada em comparações que eu considero desonestas entre a democracia liberal e o socialismo com características chinesas. Vou te dar um exemplo. O secretário-geral Xi Jinping foi reeleito para o 3º mandato consecutivo. E, diante disso, qual é o emblema que a mídia liberal ocidental coloca? A China é uma ditadura. E não se dão ao trabalho de tentar compreender como que é construído o Congresso do Partido Comunista. Como que é feito o trabalho de bases, a dimensão da participação popular num partido com 96 milhões de pessoas, num partido que realizou a maior tarefa da humanidade, que foi tirar mais de 800 milhões de pessoas da pobreza. Então, eu fico triste quando eu vejo, porque eu acho uma pena a gente tentar encaixar a China numa métrica que não é a da China. Uma civilização com 5.000 anos de existência, que tem códigos próprios, que tem o próprio sistema de signos, símbolos, semiótico, né? É muito difícil eu traduzir a China, porque o meu arcabouço de conhecimento é da sociedade ocidental. Então, eu acho que falta humildade para a cobertura da mídia, para poder entender que aqui eu não consigo fazer uma tabelinha dizendo o Ocidente é assim, a China é desse jeito. Porque eu acho bobo, acho que você perde a dimensão da potência do que está acontecendo aqui nesse país. A China está iniciando uma nova era, a nova era da China, em que o socialismo com características chinesas vai ser reforçado, e eu acho que esse que é o que isso significa. De que forma isso vai afetar, por exemplo, as relações com o Brasil? Sim. De que forma que a gente pode entender isso como pessoa, como cidadã do mundo?
Né? Então, essa é a minha crítica. Eu acho muito ruim a cobertura da mídia ocidental sobre a China. O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, principal evento político do país, encerrou com muitas decisões importantes, apontando uma direção explícita rumo à modernização com características chinesas e a nova jornada para alcançar a revitalização da nação chinesa. Quais pontos Yala Vidal destaca para entender o modelo chinês? Confira o programa. Na mídia internacional ainda também fez uma cobertura superficial, não queria entender ao fundo qual é a estrutura mais complexa pela dimensão da China. E quanto ao discurso proferido por Xi Jinping no primeiro dia de congresso, é um documento fundamental para entender o futuro caminho da China, como você já falou. E então, quais pontos você considera mais interessantes para avaliar os resultados deste congresso e também para para saber aonde a China vai no futuro? Olha, me chamou muita atenção duas coisas. A China vai continuar se desenvolvendo, mas com qualidade. E para mim isso é um recado muito claro para o mercado, né, do mundo afora, que para a China, tão importante quanto um PIB grande, é um IDH grande. Que a China está preocupada em reduzir desigualdades, está preocupada em construir uma classe média forte, está preocupada em promover a prosperidade comum, né, que é uma palavra que a gente escuta muito. Outra coisa que me chamou a atenção foi o uso da palavra segurança, que apareceu mais vezes do que a palavra desenvolvimento. E isso nos indica várias coisas. E eu confesso que eu ainda estou digerindo a quantidade de segurança que o presidente Xi Jinping proferiu durante o discurso dele. Porque é uma segurança que ela vai muito além do entendimento de uma brasileira que relaciona automaticamente com segurança pública, com violência urbana. Vai muito além, vai além de uma segurança relacionada à segurança alimentar do povo, porque a China saiu da extrema pobreza, mas ela não pode voltar. E eu acredito que a China observe as dinâmicas, outras coisas que são feitas mundo afora, em que a gente, de fato, sai da miséria, a gente consegue superar e volta depois, porque não dá continuidade a políticas estruturais, estruturantes. A segurança de uma potência que está sendo bombardeada numa guerra híbrida, né? Sobretudo em relação à produção, essa vanguarda da indústria, né? Que é a questão dos microeletrônicos, dos microchips. Então você tem uma questão de segurança nacional, de soberania nacional. Você tem a questão, óbvio, da segurança do próprio sistema político da China, porque você precisa prover segurança para a população, para que a população esteja feliz e o sistema esteja seguro. Então, é uma dimensão muito ampla. E a segurança na construção da identidade nacional, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, que conversa muito com a minha pesquisa independente sobre moda, que é o soft power da China. Né? E toda essa questão de segurança, eu acho que ela tá envolvida, ela está misturada com essa nova fase que eu enxergo como uma fase que a principal tarefa ela é subjetiva. Né? Vocês resolveram uma tarefa primordial, que foi eliminar a extrema pobreza, só que agora vocês precisam corrigir distorções que durante esse processo foram construídas, como, por exemplo, o aumento da desigualdade social. Né? As diferenças regionais entre o oeste e o leste, né? Entre o interior e a costa. E para isso vocês precisam reforçar a ideologia do socialismo com características chinesas. Então eu estou muito curiosa, muito ansiosa para ver quais são as medidas de fato que vão ocorrer. E quando a gente vem com o coração e a cabeça abertos para poder compreender, sem prejuízo, eu acho que a tarefa fica mais difícil, porque ficaria mais fácil eu simplesmente fazer comparações com o Ocidente. Eu acho que isso é desonesto intelectualmente.
Né? Então, é um exercício que eu vou tentar cumprir ao longo dos próximos 5 anos, para compreender a dimensão do que está acontecendo aqui. Realmente, nos últimos 10 anos, foram muito marcantes para a China, porque, como resumiu o secretário-geral Xi Jinping no relatório, experimentamos 3 acontecimentos muito importantes, tanto de nova era, quanto essa conclusão de combate à pobreza, o centenário do partido, e também a gente conseguiu realizar a meta de construir uma sociedade modestamente próspera. E essa é a sua primeira viagem aqui na China, e com esses 3 meses de convivência, como você vê com seus próprios olhos o desenvolvimento da China? Como você observa, enxerga esta dinâmica, este desenvolvimento? Isa, olha, eu, como você sabe, eu sou uma pesquisadora independente dos encontros da moda com a política. Eu vejo que a maneira que as pessoas se vestem mostra muito do espírito do tempo em que elas vivem. Tem um livro que eu gosto muito, de um brasileiro, um Enfio, que em 1978 ele esteve na China. Ou seja, ele veio durante o início da reforma e da abertura. E ele viu uma cidade, eu não me recordo bem aonde foi que ele esteve, mas como que ele descreveu a China? Que a China, todo mundo se vestia igual, eram cores tristes, eram cores neutras. E uma das explicações que as pessoas deram para ele, olha, você mudar um estilo de uma roupa para uma população tão grande tem um impacto enorme. E nós temos tarefas mais importantes para cumprir agora. A gente tem pessoas que não têm o que comer. Beleza, eu volto, chego aqui 40 anos depois, e é lógico que eu vou observar como as pessoas se vestem. E as pessoas se vestem com colorido, as pessoas estão ligadas na moda. A moda, o design chinês, ele tem crescido. Porque a moda é o espírito do tempo. A China está vivendo isso, ela resolveu o problema da pobreza. Agora ela pode se dar o luxo das pessoas se vestirem com 20 botões na blusa ou 2 se elas quiserem, que isso não vai impactar no que realmente importa, que é dar alimentação e dignidade mínima, uma sociedade minimamente próspera para as pessoas. E teve também um discurso assim que eu cheguei aqui, da porta-voz, da diretora do Ministério das Relações Exteriores, Hu Shaoning, muito potente. E ela contando como era a vida dos pais dela, que deram muito duro, andando de bicicleta, como foi a vida dela nessa transição e como é a vida dos filhos, que sequer precisam pegar em dinheiro, porque tudo deles é feito pelo WeChat. É tudo. Então, essa é a nova China de agora. É uma China colorida, é uma China moderna, é uma China em que as pessoas têm possibilidade de progresso, as pessoas não passam fome, e isso eu sempre vou dizer, essa é a maior tarefa que a humanidade já fez. A humanidade nunca realizou uma tarefa nessa escala, nessas dimensões. Então, qualquer liberal, qualquer pessoa que pense diferente da China deveria, no mínimo, compreender a dimensão disso. Então, eu fiquei muito bem impressionada com a China, mas eu não posso dizer que eu conheço a China, porque como o meu país, a China é um país continental, é um país diverso, plural, né? São 56 etnias. Então, eu conheço Beijing, mas espero muito ter a oportunidade de voltar mais vezes para conhecer minorias étnicas, como elas se vestem, o colorido delas, para poder compreender um pouco mais sobre a China. Quando a eliminação da pobreza extrema é realmente uma grande conquista na China, um grande sucesso. O número mais atualizado é 980 milhões de pessoas saíram da pobreza após a fundação da República Popular da China. Mas muitas histórias, experiências, esforços não foram contados. E como você vê esse papel, esse esforço do partido, do governo, de muita gente envolvido nessa luta? Eu acho que é um contraponto muito valioso e importante para a democracia liberal, porque não seria possível realizar uma tarefa dessa sem a participação popular. E quando eu falo de participação popular, eu estou falando de democracia popular. Tem um documento que eu recomendo que todo brasileiro, todas as pessoas do Sul Global leiam, que é um relatório que o Instituto Tricontinental fez, que conta, porque é muito frio você olhar para uma tarefa dessa, que até me emociona.
olhando números, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas, a gente está falando sobretudo de mulheres, porque são as mulheres que cuidam, são as mulheres que cozinham para colocar comida na mesa. Então, a gente muda a vida do povo, mas a gente muda a vida das mulheres. E sem as mulheres do campo, essa atividade não teria sido realizada. E, para mim, na minha visão de mundo, essa é a verdadeira democracia popular. Essa é a participação popular, porque me chama muita atenção a maneira como essa tarefa foi realizada, porque não é só uma questão de política e de inclusão. É uma questão multidimensional, né? Se você tem um lugarejo, você mora no vilarejo, que tem que pode desenvolver um turismo de evento, um turismo de passear na floresta, fazer trilha, você respeitar a localidade, né? Você resolver aquele problema, mas respeitando, ouvindo a comunidade. E isso, para mim, é a coisa mais importante dessa tarefa, porque ela mudou a vida de pessoas. É muito bonito a gente ver os relatórios dos organismos internacionais, só que cada número desses 900 e tantos milhões, que são quase quatro vezes a população do meu país, que já é um país enorme, só para as pessoas terem um pouco da dimensão do que é esse número, cada um desses pontinhos são pessoas. Eliminação da extrema pobreza é uma história de pessoas, é uma história sim de um partido, é um partido forte, é um partido que me chama a atenção porque não é uma meta que o Xi Jinping impôs, não, é uma construção coletiva desde 1949. Então é essa perspectiva que eu acho que é o grande mérito do partido, de você ser capaz de, independente do nome do líder, de tocar adiante tarefas tão importantes, que é a melhoria da qualidade do povo chinês. Yara Vidal desembarcou em Beijing em julho e tem registrado sua experiência e reflexões sobre o desenvolvimento chinês em sua coluna da revista Fórum. Ela levanta a questão de segurança política da China como fundamental para a estabilidade do mundo. O que significa essa ideia? Como ela avalia a nova liderança do Partido Comunista da China? Continue com a gente. Voltamos à sua experiência na China. Na sua coluna na revista Fórum, você escreveu, compartilhou muitas experiências, visões sobre a China. E um artigo me chamou muita atenção. O título é Segurança Política dá ao mundo uma sensação de estabilidade. Eu acho esse artigo muito interessante porque sabemos que existem muitas críticas, acusações que utilizam questões como Xinjiang, como Taiwan, agora Taiwan e Hong Kong. E de onde vem sua visão para enfatizar a segurança política da China? De onde vem essa visão? Pensamento crítico, Isa, sabe? A gente tem que entender que não existe nem vilão nem mocinho na geopolítica, né? Cada um quer defender os próprios interesses. E quando a gente tem boa vontade e se despe de preconceitos, a gente consegue, por exemplo, compreender que não existe nem certo nem errado, mas existe um contexto que justifica e explica. Existe um contexto que explica o que ocorreu em Hong Kong. E quando a gente tem a humildade de parar, de só ouvir um lado da história, a gente consegue entender que o mundo precisa de equilíbrio. A gente não precisa de uma polícia do mundo. A gente tem um contraponto à República Popular da China, que são os Estados Unidos da América, que tem mais de 800 bases militares mundo afora. Quantas bases militares a China tem? Nenhuma. A China é um país que tem uma nova forma de abordagem em relação à diplomacia, em relação à cooperação com outros países. Quando a gente olha para a África, quando a gente olha para o meu próprio continente, para a América Latina, ou para o Brasil, que é o principal destino de investimentos chineses em todo o mundo, é o Brasil, né? A China não interfere nos meus assuntos domésticos. Eu nunca vi o presidente Xi Jinping ou nenhum outro líder comentar sobre as eleições brasileiras, a despeito de muitos ataques sofridos pela China
principalmente desde a pandemia. Essa primeira vacina foi a vacina chinesa. Então, acho sim que a China é um contraponto importante para o jogo da geopolítica. Agora, eu sou brasileira, eu não defendo nem os Estados Unidos nem a China, eu defendo o Brasil. Eu quero que seja melhor para o meu povo, assim como a China tem que defender o que é melhor para os chineses, os Estados Unidos, o que é melhor para os estadunidenses. Então, dito isso, acho sim que é preciso um equilíbrio, é preciso um contraponto, que não existe certo e errado. Tá? Existe um balanço muito complexo no jogo da geopolítica e a China é um ator importante, a segunda maior economia do planeta. E ela precisa equilibrar, não dá para a gente depender só de um, não dá para a gente ter um único país ditando tudo o que acontece. A gente precisa sim da força da China, sobretudo nós do sul global. E por isso você observa de uma estabilidade política da China é muito importante, dar uma força motriz para garantir a estabilidade mundial. Com certeza, eu considero um contraponto essencial para a gente refletir. Não estou dizendo que a gente tem que adotar o modelo chinês. Assim como os chineses adotam o próprio modelo, desenvolveram o próprio modelo de governança, estão construindo a própria democracia popular, o próprio socialismo, eu acho que a gente tem que repensar nossa democracia liberal, que é uma democracia, que é uma plutocracia, né? Manda quem tem dinheiro, quem manda é o mercado financeiro. Então, a gente tem marionetes que se dizem políticos, mas que, na verdade, não estão defendendo os interesses do povo, os interesses populares. Então, eu não estou dizendo que um é melhor ou pior do que o outro, eu só te digo que, enquanto nós temos... Reino Unido, quantos dias durou a última Premier? Agora a gente já tem o outro, 45 dias, gente. E isso assim, tem vivido uma decadência. Né? Então, a gente tem uma configuração na democracia liberal, a gente está vivendo uma crise que a gente precisa debater. A gente precisa, não estou dizendo que adotar o modelo chinês, mas observar que na China, antes de ter um líder que se chama Xi Jinping, Deng Xiaoping, Mao Zedong, não importa, você tem uma liderança de um partido. Agora, você tem outros 8 que ajudam a governar. Será que é saudável esse sistema de ter sempre oposição, de você automaticamente ser oposição? Será que isso é pelo bem do povo? Eu acho que a gente precisa observar a China para refletir o nosso próprio modelo político, nosso próprio modelo de governança. Não, e repito mais uma vez, porque as pessoas adoram entender o que elas querem entender. Eu não estou dizendo que o Brasil tem que se transformar numa China, que o Brasil tem que fazer uma revolução socialista, porque a história do Brasil é outra. Se houver uma revolução, ela tem que ser uma revolução brasileira. Cada povo, cada nação não deve desistir de buscar um próprio caminho de sistema de desenvolvimento. E a última pergunta, naquela dia 23, no dia de estreia da nova turma, novo grupo da liderança, você estava lá. Então, qual será a sua expectativa para o futuro da China e também sobre essa nova liderança do partido? E também qual é a sua expectativa sobre o papel da China para promover os valores comuns de toda a humanidade? Então, eu não tenho como falar muito, eu li o currículo de cada um deles e aí eu vi pessoas muito qualificadas, líderes e pessoas de destaque nas áreas em que elas atuam, todos doutores ou no mínimo mestres, mas todos muito qualificados. Vi que todos eles já desenvolvem há décadas trabalhos com o partido, ou seja, não caíram de paraquedas, como a expressão que a gente usa no Brasil. Eu considero Xi Jinping um líder muito impressionante. Para mim, ele compõe a tríade da liderança da nova China. O Mao Zedong, o revolucionário, o Deng Xiaoping, da reforma e abertura, e ele, da China da nova era. Eu acho muito impressionante a maneira como ele conduz a centralidade do partido, de você convergir as forças de atuação popular para a atuação do partido, que tem uma base, uma estrutura impressionantes.
Eu espero grandes feitos, grandes realizações, como que vai ser essa erguer a bandeira do socialismo, né? Como é que vai ser esse reforço, essa tarefa subjetiva, porque a gente está num mundo digitalizado, um país que é diferente do país que Mao Zedong pegou, é um país próspero, que não tem mais miséria e que é a segunda economia do planeta. Então, tudo que a China fizer vai ecoar no meu país. Vai ecoar em todo o sul global. E eu espero muito poder voltar aqui daqui a alguns meses, já com uma nova liderança no meu país, que consiga compreender que a gente não tem que se intrometer nos assuntos da China, a gente tem que respeitar a autonomia e a soberania do povo chinês e aprender a compreender. Eu tenho muita expectativa, eu como jornalista vou acompanhar com muita atenção cada passo. Facilita muito eu ter estado aqui nesse período para eu entender que as pessoas são pessoas. A Isabela e a Isabela, os colegas que estão aqui conosco, são pessoas que querem ser felizes, que querem pagar as próprias contas, que querem ter um amor, que querem cuidar dos filhos, querem que os filhos vão para a escola. E isso não muda, né? E cada um encontra o próprio caminho. E eu torço muito para o sucesso da China, eu acho a China imprescindível para a saúde do planeta. Acho imprescindível a liderança da China na questão da emergência climática. Eu tenho acompanhado com muito entusiasmo algumas medidas, por exemplo, mais uma vez, puxando para a minha área, a questão da iniciativa do bambu e de uma outra fibra que eu não vou lembrar o nome, que é uma fibra típica daqui, e substituição ao poliéster, que foi apresentada durante a Assembleia Geral da ONU, uma das 7 tarefas que a China quer que aprofunde para o desenvolvimento sustentável. E isso, para mim, a questão do poliéster, do microplástico, é um assunto que me interessa muito, e eu fiquei muito feliz porque a China grande e forte, e eu acredito que China e Brasil sejam 2 atores fundamentais na construção de uma nova geopolítica. Então, eu estou muito entusiasmada com o sucesso e o futuro da China. Muito obrigada. Nós agradecemos sinceramente por Yara compartilhar uma experiência exclusiva na China. E muito obrigada pela essa conversa.